Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as vossas vidas. Estamos aqui iniciando essa segunda-feira. Meu nome é Paulo Fernando. Nós somos da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nós estamos no TikTok com o nosso devocional diário de julho. Estamos aqui caminhando esse mês de julho no Evangelho de Mateus do Novo Testamento, tratando acerca da oração. Nós bem sabemos o quanto é primordial e necessário a oração nas nossas vidas. Nós bem sabemos como necessitamos verdadeiramente de orar e que temos que nos estabelecer nessa ordenância do Senhor, mas de forma bíblica, de forma que a oração seja estruturada, início, meio e fim, dentro da palavra, de forma como aprendemos, no Antigo Testamento, conforme nosso irmão Davi, o profeta Davi, de coração contrito, quebrantado, genuinamente confessando-nos e despindo-nos diante do Senhor e tendo a cumplicidade, a fidelidade de nos derramarmos diante do Senhor em oração através de Cristo Jesus, abrindo os nossos corações e nos colocando diante da presença do Senhor verdadeiramente. Como irmão Paulo Fernando? Com orações genuínas, com a mesma sinceridade que o profeta Davi tinha, e nós podemos ver isso muito bem quando Davi pecava e caía. A real intenção dele, única intenção dele, era se prostrar diante do Senhor com verdade nas suas confissões, com o abrir do seu coração, com o derramar e o colocar da sua mente e das suas palavras vindas com sinceridade, de um coração contrito, de um coração quebrantado, de um homem que reconhecia a quem ele havia pecado, o que ele havia feito, o tamanho do erro e a gravidade daquilo contra quem ele estava cometendo e contra quem ele o tinha feito. E verdadeiramente ele se derramava com essa sinceridade, prostrando-se diante do Senhor e confessando-lhe, orando, verdadeiramente entregando-lhe ao Senhor. E nós? Como nós estamos? Eu vos deixo uma pergunta. Como está a nossa postura diante de Deus? Será que ela é uma postura de obediência? Será que ela é uma postura agradável diante dos olhos do Senhor? O Senhor sonda os nossos corações. É o único que tem a capacidade, e glória a Deus que o tem e o faz. Será que com a postura que nós estamos diante do Senhor, nós podemos pedir a Ele: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração no dia a dia, sonda o meu coração nas minhas orações, sonda o meu coração no meu jejum, na minha consagração e na minha entrega ao Senhor. Sonda o meu coração, Senhor, quando estou diante das vossas escrituras, lendo-as, proclamando-as. Será que verdadeiramente a nossa postura diante do Senhor, quando Ele sondar o nosso coração, Ele verá verdade ou Ele verá somente palavras alçadas para fora, vazias, sem entrega, sem verdadeiramente estarmos proclamando aquilo que o Senhor requer de nós, né?
E isso nos leva, quando não temos orações verdadeiras, quando não temos jejuns verdadeiros, quando não temos leituras da palavra, leitura e estudo e aprofundamento da palavra, que seja de forma verdadeira, a constituição disso só pode nos levar a uma situação. Qual? A nos mantermos em desobediência e continuarmos em uma vida pecaminosa. E, se eu bem me engano, um profeta no Velho Testamento, nos deixa essa dica, diz que aquilo que separa o homem de Deus é unicamente e exclusivamente o pecado. E como que nós temos que caminhar diante do Senhor? Com sinceridade, nobres irmãos, nobres irmãs, nobres senhores, nobres senhoritas, nobres damas, nobres cavaleiros, todos aqueles que em nome de Jesus o Senhor tem movido e esse vídeo tem chegado a vós e tem nos acompanhado. Com sinceridade, nós verdadeiramente temos lutado para estar diante do Senhor e a cada dia nos entregar mais, confessando-nos de corações contritos, quebrantados, verdadeiramente em oração, confessando os nossos pecados, em oração, buscando nos arrepender e nos prostrar diante de um Deus Santo e cada vez mais enxergarmos e termos a certeza da nossa dependência e da nossa falência diante do Senhor, se não estivermos com Ele, se verdadeiramente não nos apresentarmos diante dEle diariamente. Será que nós temos conseguido aplicar as Escrituras na nossa vida? Saber da palavra, ela é importante. Mas o mero conhecimento, como o pastor Cleiton nos ensinou, se ele for empírico, ou seja, um conhecimento do qual ele não é aplicado, um conhecimento do qual ele não é uma verdade prática nas vossas vidas, não vai surtir efeito. Há barreiras na minha vida, dificuldades das quais eu estou me prostrando e clamando ao Senhor, mas eu também tenho que me esforçar para obedecer após o conhecimento e o derramar da verdade pela palavra venha para a minha vida. E é um esforço diário, contínuo, e nós temos que nos manter constantes. E tendo-nos a certeza de que temos que verdadeiramente começar a observar aquilo que temos deixado de fazer quando oramos, aquilo que temos deixado de fazer quando jejuamos, aquilo que não temos obedecido e cumprido quando buscamos nas Escrituras e nos derramamos diante delas. Será que a causa daquilo que Mateus nós temos falado aqui nesses últimos dias, dessas preocupações, dessas aflições, dessas angústias acerca do que temos que ter neste mundo para a nossa sobrevivência, não é justamente a ruptura e o afastar-se e cada vez mais o distanciamento do Senhor, o descumprimento da sua palavra, a falta de jejuns fidedignos das Escrituras, fidedignos de verdade em nós, e nos apresentarmos, Senhor, eu estou consagrando-me, eu estou jejuando, eu estou abstendo-me de líquido, de água, de tudo neste momento para estar em oculto e em secreto orando ao Senhor, porque eu preciso verdadeiramente, porque, Senhor, tem coisas que eu necessito deixar e abandonar e começar verdadeiramente a orar de verdade, falar, Senhor, eu não estou conseguindo largar isso. Eu tenho prazer, Pai, em dadas questões que são pecados, e é isso. Senhor, me ajuda, me liberta, faz-me verdadeiramente sair disso. Tivemos uma palavra que recebemos na quinta-feira do pastor Cleiton, da qual você está reverberando aqui em mim. Aonde eu chego, primeiramente no meu lar, primeiramente aonde o Senhor tem me conduzido e me permitido estar, eu sou a luz dele ali, eu reflito a luz do Senhor aonde eu chego, aonde eu estou, eu sou a luz dentro da minha casa, eu sou luz para a minha família. Eu deveria ser. Como está a sua postura diante de Deus? Vós sois luz ou vós sois trevas diante do Senhor? Como está, Senhor? Vós tendes
se colocado verdadeiramente em Deus, com sinceridade, com verdades, com confissões genuínas de arrependimento, de pedido de ajuda, para abandonar as práticas ruins em oração? Ou está como os gentios, está como aqueles que, por usar vãs repetições, o Senhor nem sequer os escuta, e nós temos achado que temos sido alcançados pelo Senhor e alcançando o Senhor em oração? Nós estamos aqui transcorrendo o Evangelho de Mateus, nós estamos no capítulo 6, lendo aqui a intitulação desta passagem, que é a ansiosa solicitude pela vida. Vós tendes andado ansiosos, aflitos, angustiados, preocupados. A ansiedade tem tomado conta de vós pela solicitude da vida, dessa vida da qual nós levamos aqui, pelas situações, pelo transcorrer de coisas que têm acontecido, que não estão no vosso controle, mas que também aquelas que estão no nosso controle, nós não obedecemos a quem nos concede o controle e nos permite estar nessas situações. As dificuldades, as aflições, as angústias, as lutas, os momentos difíceis, nós temos recorrido ao quê? A quem? Temos recorrido ao Senhor, buscando para entender e compreender o propósito no qual Ele nos concede nessa situação e obedecer e mudar aquilo que tem que ser mudado ou transformado? Ou estamos parando, recuando, verdadeiramente deixando-nos ser dominados por essas questões e nos mantemos em pecado? Nós estamos aqui hoje no verso 32, né? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui o nosso irmão Mateus vem transcorrendo dentro dessa passagem da ansiosa solicitude pela vida, o quanto nós, seres humanos, temos essa capacidade de nos tornarmos ansiosos, aflitos, angustiados por coisas comuns, né? O que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. Nós temos muitas dessas preocupações, das quais nos arremete, até quem nos vê, dúvida. O Criador a qual vos serve não tem como vos suprir isso? E vós que o serve está aflito, angustiado? Muitas das vezes é essa a mensagem de testemunho que passamos para o mundo. E aqueles que deveriam vir a Cristo pelo nosso testemunho de obediência e pelo ide de proclamar o Evangelho e viver o Evangelho, porque nós temos que parar de tentar convencer os outros e levá-los à conversão, porque isso é através da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, verso 17, apóstolo Paulo falando, ensinando-nos. E através disso o Espírito Santo adentrar naqueles que necessitam e convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitas das vezes o nosso testemunho não é esse. Então aqueles que muitas das vezes nos olham falam, bem, se ele que diz depender do Senhor, viver para o Senhor, obedecer para o Senhor, proclama fé em Jesus Cristo, não tem as suas necessidades supridas e tem andado nesse desespero, tem andado com um domínio de ansiedade, de desespero na sua vida, tem tido desejos tóxicos. Veja lá no nosso canal no YouTube, temos uma palavra do Senhor acerca disso. Cuidado com os desejos desenfreados. Será que essas questões não estão vos gerando desejos ruins, pecaminosos, carnais? Então, muitas das vezes, esse é o nosso testemunho para aqueles que não servem.
Então, eles nos olham e falam, se vós que diz ter fé não está tendo condições de suportar essa situação de necessidades e tem dúvida, eu vou servir a um Deus como esse? Não. Eu vou permanecer da maneira que eu estou, lutando por mim mesmo, caminhando pelas minhas próprias forças mesmos, porque eu consigo trabalhar, eu tenho tudo o que eu quero, eu obtenho todos os resultados que eu preciso, eu conquisto tudo o que eu quero, mas não conquista a vida eterna, porque era esse o nosso testemunho que nós deveríamos dar, né? Que as almas anseiem, se arrependam e busquem a salvação. Então aqui o Senhor, através de Mateus, ele é muito claro. Quem tem essas preocupações com o ter e o conquistar, o ajuntar, a necessidade de se firmar nessas coisas do mundo e as suas preocupações e as suas buscas serem somente pelas coisas do mundo, são os gentios. Não nós que servimos ao Senhor, não nós que nos dizemos cristãos e cristãs verdadeiramente servindo ao Senhor e que a nossa vida deveria e deve ser assim, em nome de Jesus, há de ser e vai ser. Ele fala, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Senhor sabe de todas as necessidades das quais ele está tratando aqui na palavra, dessas necessidades mais básicas, o que comer, o que beber e o que vestir. Ele sabe que nós necessitamos de todas elas. E se nós nos prostrarmos em obediência e retidão verdadeira a Ele, a sua palavra e ao seu Filho Jesus, Ele nos proverá dentro do tempo dele, conforme a vontade dele, dentro do querer dele e dentro daquilo que ele sabe que verdadeiramente nós necessitamos, não aquilo que queremos e anseiamos com os nossos desejos, frutos de carnalidade. Não. E nós temos que ter essa certeza e agradecer, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E nós temos que ter isso como uma verdade prática. Senhor, obrigado, porque o Senhor não enviou aquilo que eu pedi e que eu queria. Antes o Senhor me mostrou que eu estava em pecado, em erro e enganando-me a mim mesmo, pecando contra o Senhor e desobedecendo a tua palavra. Mas obrigado por ter me enviado o que foi da tua vontade e é a tua vontade sobre a minha vida, porque é verdadeiramente o que eu necessito e o Senhor o sabe. Amém? O Senhor sabe aquilo que vós necessitais. Cabe a nós obedecer ou não, buscar ou não, estar e caminhar em retidão ou não, permanecer nas Escrituras obedecendo e firmando-nos nele ou não. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vossa vida. Que o início desta semana seja com esta palavra. Qual tem sido a vossa postura diante do Senhor? As ansiedades e as solicitudes pelas coisas deste mundo têm te tomado? Ou o Senhor tem sido o controlador e a rocha, o alicerce tem sido Cristo, para que vós tenham a certeza de que as vossas necessidades serão atendidas conforme a vontade dele, no tempo certo e no período certo. Obediência. Aqui quem vos fala é vosso irmão Paulo Fernando. Vos deixo carinhosamente, como sempre digo, um cheiro e um beijo. Muito obrigado por assistir e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, permitindo-nos assim o Senhor. Obrigado.